Estamos de volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o jornalista Fernando Machado, a jornalista Sheila Gobi e Ivana Dias. Uma das questões que nós debatemos muito em Barreiras é a questão do apoio. Porque o jornalista, a empresa, o veículo de comunicação é uma empresa. Ela paga seus impostos, ela tem funcionário, ela tem um custo operacional alto. Principalmente, eu digo isso por conhecimento de causa. Eu gostaria de saber de você, Fernando, a questão do apoio, o apoio logístico, se pode assim dizer, com relação às matérias institucionais, tanto empresarial como do poder público. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Se alguém recebe aqui na imprensa de Barreiras para reproduzir informação ou publinotícia, eu não sou uma dessas pessoas. Não sou uma. Eu já não faço mais, na verdade, eu não tenho mais paciência para estar indo atrás de publicidade, para vender espaço publicitário. Primeiro, além de nós não termos um leitor educado para ler o que muitos veículos de comunicação informam, não estou aqui querendo dizer que eu sou bonito, bom, não é isso, não. É que tem alguns jornalistas, alguns comunicadores que informam para um determinado público. E tem outros públicos que acham que podem consumir aquela informação e acabam que não. Mas tem também anunciante em Barreiras que confunde publicidade com patrocínio. Às vezes você vai vender um espaço publicitário e o comerciante, a agência de publicidade diz: não, a minha cota de patrocínio esse mês já acabou. Como se publicidade fosse patrocínio. E não é. É um investimento comercial como qualquer outro. Exatamente. Ivana, qual o futuro do jornalismo? A gente sabe que hoje tem novas tendências, a gente realmente está caminhando aí. Eu acho que tem que haver uma mudança, principalmente nesse processo que nós estamos passando. Como é que você vê o futuro do jornalista em Barreiras? Bom, Jaime, eu acho que as mudanças elas acontecem com frequência em todas as áreas e principalmente no jornalismo, que é uma área que a gente tem que se atualizar constantemente, até mesmo como o Fernando falou, você tem que ter notícia diária para o seu leitor, então é uma batalha diária ali, constante. Eu vejo a questão do jornalismo uma questão de adaptação, principalmente às novas tecnologias. A gente tem que trabalhar de acordo com o que vem surgindo no mercado. Eu já trabalhei em jornal impresso, revista impressa, e também faço alguns trabalhos de freelance para um blog. E vejo que é uma tendência que cresce a cada dia, tanto o blog quanto o site, que já é mais conhecido. Então, a gente tem que se adaptar a essas novas modalidades e fazer com que o nosso leitor se adapte à notícia nesse formato. Falando nesse assunto, o jornalismo, assim como qualquer outra profissão, tem os seus prazeres e os seus desprazeres, né? E eu vejo que é, sim, uma área que tem muitas oportunidades, assim como nós já falamos, né? São inúmeras atuações, podemos escolher, né? Como já havíamos dito, conforme aquilo que a gente saiba fazer. Mas temos também muitos desafios. E voltando àquela questão da credibilidade, a credibilidade para nós, enquanto profissionais, eu considero assim como um grande desafio, por conta da internet, dessa informação que está aí a todo momento. A gente recebe informações nas redes sociais a todo momento. Mas essa diferenciação entre o profissional jornalista e o cidadão comum é essa questão de averiguarmos, né, os fatos. A própria produção textual também tem um diferencial de um profissional. Entrevista também é fundamental. Então, essa informação com qualidade é que faz toda a diferença. E sobre essa questão do futuro do jornalismo, a gente também se preocupa muito. Eu vejo essa questão do trabalho em si, do mercado de trabalho. Às vezes a gente fica preocupado. A gente tem como exemplo atual as demissões que aconteceram recentemente. Centenas de profissionais jornalistas em todo o país foram demitidos.
Né? Inclusive na Bahia. Temos casos aqui em nossa cidade, Barreiras. Quantos profissionais foram demitidos? Né? Mas, levando já para o lado bom, em consideração, a internet também vem nos proporcionar muita coisa boa. A gente pode fazer diversas coisas, a gente pode ter um blog, como eu falei, a gente pode trabalhar com fotografia. Igual eu digo, sempre... Com cozinha, como diz o Fernando. Exatamente. A gente vê que tem pessoas que criam blog, sabe somente fotografar, mas criam um blog com o intuito de ter notícias. Olha, Sheila, tem e gente as que nem imagens. fotografar sabe, viu? Acha que sabe. Infelizmente, a gente vive essa triste realidade em nossa região. Ainda é uma região carente, né, de profissionais. Às vezes até temos, como já foi dito, pessoas que entraram em uma faculdade, se capacitaram, porém não atuam. Ou seja, acho que não se identificaram com aquilo, diferente do meu caso, né? Eu, na verdade, eu entrei na faculdade, terminei a faculdade sem intuito, né, de atuar. Então, após alguns anos, 1 ano e meio, 2 anos, foi que eu comecei a atuar. E me encontrei. Né? Eu gosto de escrever, mas eu procuro ler bastante. Não é dizer, ela vai lá e domina. Eu não domino tudo. A gente precisa, como a Ivana falou, se atualizar a cada dia. A gente precisa buscar informações o tempo todo. A gente precisa averiguar informações o tempo todo. A gente precisa dominar isso, né? Porque a gente sabe que é uma profissão que devemos ser muito responsáveis, né? Até porque você está transmitindo uma informação, e uma informação equivocada, realmente, ela pode causar um grande prejuízo. Exatamente. Por mais que existem as mudanças, a essência do jornalismo continua a mesma, a apuração dos fatos para você ter credibilidade com a notícia que você está passando. É uma profissão muito flexível, né? Então, devemos ter muita responsabilidade com a notícia, com aquilo que a gente vai transmitir para o nosso leitor, ou para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, enfim. Eu faço jornalismo por amor à profissão. Eu até hoje escrevi um texto sobre o Dia do Jornalista, e aquilo que eu escrevi ali, aquilo que eu penso do jornalismo, é o amor que eu tenho pela minha profissão. Mas eu vejo uma outra coisa também, a questão da fonte. Porque muita gente aqui, muitos blogs, eu vejo, alguém me telefonou, me falou isso, mas eu não posso revelar a fonte. Gente, isso não é informação, isso não é jornalismo. Você que acha, Fernando? Uma pessoa que nega... Porque qual o princípio do jornalismo? O princípio do jornalismo é a fonte, que lhe assegura a responsabilidade da informação. Tem um estudo do instituto chamado Máquina da Notícia. Se eu não me engano, esse estudo é de 2009. Ele é curioso porque ele aponta que o cidadão brasileiro, nós os brasileiros, confiamos mais no rádio do que qualquer outro veículo de comunicação. Mais do que a televisão, mais do que a internet, do que qualquer outro veículo de comunicação. Confio no rádio. Mas isso aí tem uma razão de ser. Porque o rádio, nos longínquos, fazenda, em qualquer lugar, o rádio está sintonizado. A televisão não vai. Então, eu acho que isso aí é um dos motivos para que ele tenha realmente a pontua como um dos melhores, maior confiança. A minha avaliação, Jaime, desse dado é de que, por exemplo, em Mansidão, que é uma cidade distante, que não tem asfalto ainda, é estrada de chão, é difícil acesso, a pessoa que está lá comunicando, ela conhece a comunidade inteira. Então, esta comunidade que ouve aquele cidadão no rádio, confia naquele cidadão porque o conhece. A televisão ela é mais distante, apesar que garante um status, uma coisa um pouco mais glamurosa. O cidadão do rádio, ainda assim, ele passa mais confiança. E outro dado, além desse interessante desse estudo, é que 78% de leitores de blog dizem que resume a informação a ler o título da notícia. Isso me dói profundamente, porque eu fico 3, 4 horas para passar uma informação, uma notícia, para o cidadão ler só o título. Mas tem blog aí,
Tem blogs, aqui em Barreiras, inclusive, ele coloca uma imagem, notícia inteira e coloca uma legenda. Pronto, a notícia é aquela. Mas é isso que nós temos que... Isso é perigosíssimo, isso que você falou, que é a pergunta que eu acabei não respondendo, mas vou falar agora. Esse negócio de estar reproduzindo a informação e dizer, foi um telefonema de um informante, de uma pessoa. Isso é muito perigoso. E gravíssimo. É muito perigoso. E outra coisa, a questão da credibilidade. A questão da credibilidade. Ivana, uma pesquisa pontua o Brasil como um dos países mais perigosos para exercer a profissão de jornalismo. Como é que você vê essa situação? Bom, aqui na nossa região, a gente não tem ouvido muitos casos de violência física contra o jornalista. Mas, se tratando de notícia no Brasil, principalmente nos últimos atos de manifestação popular aqui no nosso país, a gente tem visto com frequência essa questão da violência física quanto ao profissional. E, ao meu ver, algumas atitudes foram tomadas em relação a ir em busca do agressor, protegendo, né, o profissional que estava ali, e até mesmo as demais redes de comunicação se unem, né, em prol a favor, né, da proteção do jornalista. Até porque tem que ser assim, porque a democracia, não existe um país democrático sem uma imprensa livre. Eu acho que não pode ser. E a sua posição com relação à violência contra a imprensa? Só para completar a minha fala, aqui na nossa região e até mesmo aqui na nossa cidade, a gente não vê agressões físicas, mas a gente vê agressões verbais, né? Que, em alguns casos, não são resolvidos ou são resolvidos de forma inadequada. Olha, eu quero discordar só de uma coisa. Eu acho que não pode haver corporativismo. Eu sou totalmente contrário a isso. O jornalista que fez um negócio, escreveu um negócio, agora, recentemente, tem uma nota, uma publicação num veículo de comunicação de Barreiras, que eu publiquei a mesma notícia, só que com outro conteúdo, e outros veículos também publicaram. E a notícia dada por este veículo de comunicação totalmente desvirtuada da realidade do fato. O jornalista sofreu pressão. Aí, porque ele sofreu pressão, porque mentiu, eu vou defendê-lo? Me perdoe vocês. Não vou defender, não. Eu acho que não tem que ter corporativismo. Eu tenho comigo o meu senso de justiça, apesar que isso é muito subjetivo. Cada um tem o seu senso de justiça, a sua verdade pessoal sobre as coisas. Eu acho que o que é justo tem que ser justo. Se o profissional de imprensa errou, ele que pague. Não acho que nós, enquanto comunicadores, também tenhamos que levantar bandeira e sair para a rua para defender o errado, não. Eu acho que a gente tem que ter esse senso de justiça. Errou, tem que pagar. Agora, nós não podemos ser culpados por tudo. Presidente Dilma vai cair, a culpa é da imprensa. O Antônio Henrique não vai se reeleger prefeito, culpa da imprensa. Para aí, velho. Para aí, isso é brincadeira? Mas a imprensa, ultimamente, ela tem sido bombardeada. Inclusive, a questão do governo, esses problemas, esses grandes escândalos que vêm à tona, a culpa é da imprensa. E você já imaginou, se não fosse a imprensa para trazer isso aí, mostrar para a sociedade o que está acontecendo no país? Eu ainda sou mais radical ainda com relação à informação, e digo uma coisa, acho que esse negócio e fico pé da vida quando alguém me cobra isso, a tal da imparcialidade. Isso não existe. Isso é um grande besterol que foi ensinado nas universidades. Concordo com você plenamente. Não existe parcialidade. Não existe parcialidade. E eu acho que a gente tem que avançar. Uma opinião é minha, ela é muito minha. Nós temos que avançar ao ponto de como é nos outros países, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, do jornalista assumir posição. Por exemplo, eu vou votar na Dilma. Ótimo. Você assuma a sua posição. Agora você vota no Aécio Neves e ficar acusando a Dilma disso, daquilo, você fica enganando o seu leitor. Está induzindo o cara a errar. Porque ele acha que você é imparcial. Está dando a informação de um profissional e é mentira. É melhor assumir os veículos de comunicação. Na teoria, sim, né, Fernando? Na teoria, a gente vê que jornalista tem que ser imparcial. Mas, na prática, a gente vê que realmente se torna
assim, um papel impossível, né, de se fazer. Mas não tem Até como porque ser o imparcial. jornalista é um cidadão comum, como outro Exato, qualquer. justamente por isso. Você entendeu? Não tem que ele Justamente tem que por estar... isso. Esse foi um dos grandes pontos que eu fui, tipo, questionada durante a minha pós-graduação. Eu fiz pós-graduação na UNEB de Estudos Linguísticos e Produção Textual, e uma das disciplinas de interpretação e análise de imagens e demais conteúdos, eu fui muito questionada em relação a isso. Quanto jornalista, como você mesmo disse, nas universidades a gente é colocado nesse patamar, nessa questão. Mas quando você vai para a rua, quando você está no meio de comunicação, você realmente tem que ter jogo de cintura para realizar o seu trabalho. Quando eu coloco em relação à violência verbal aqui na região, na cidade, eu não estou especificando nenhum caso em especial, mas eu acho que justamente pela falta de conscientização das pessoas, muitas vezes tem situações que não são resolvidas da forma como deveriam, né? A gente tem o Código de Ética, de Direito de Respostas, e muitas vezes as pessoas não o utilizam ou não sei se por essa falta de conhecimento utilizam de forma errônea. Sobre essa questão da violência contra o jornalista, realmente, a nível nacional, a gente tem inúmeros casos, né? Muitos dados mostram isso, como a Ivana falou, principalmente em manifestações. Mas a nossa realidade é um pouco diferente, pelo menos, se existe, não vem muito à tona, né? Mas, como a gente falou anteriormente, as pessoas só querem ouvir falar bem, né? Ninguém quer aceitar crítica, ninguém quer que, vamos supor, que seja publicada uma matéria de denúncia, né? Mas eu percebo, foram poucas as matérias que eu produzi relacionadas ao segmento de denúncia, mas eu não sofri agressão física, mas a gente acaba sofrendo assédio moral, né? Então, a gente volta e meia recebe uma ligação, volta e meia a gente ouve um comentário assim desagradável por conta disso, mas assim, eu enquanto profissional, eu não me preocupo, até porque quando a gente faz esse tipo de material, como a gente já falou, é com responsabilidade, a gente utiliza de provas, né? Então, eu acredito que tenhamos, né, um apoio por trás disso, né? Nós temos aí as forças competentes que devem nos proteger com relação a isso. Mas, graças a assim, não temos realmente sofrido nenhuma agressão física. Esperamos, né, que continue com esse cenário, né, que tenhamos um jornalismo tranquilo, sério, e é isso aí. Casos de violência nós já tivemos aqui em Barreiras, inclusive de homicídio. Nós tivemos o caso do filho do seu Vinícius, que foi assassinado. Foi, o filho do seu Vinícius foi assassinado. E todo mundo em Barreiras sabe que por motivações políticas. E aí sabe até quem foi. Muita gente sabe. Suspeita, inclusive, né? A família sabe. Pois a família sabe, suspeita. mas só que ninguém fala nada. É uma situação difícil, sobretudo para quem informa, quem noticia política. Sobretudo. Uma vez eu fui participar de um debate numa escola de Barreiras, não me recordo o nome, e um menininho, acho que ele tinha uns 12, 13 anos, perguntou para mim se eu não informasse política, qual era o tipo de informação que eu daria? Eu disse, de moda. Eu gostaria de informar moda. Mas eu gostaria de dizer das pessoas que estão mal vestidas. Porque, para quem fala de gente bonita, bem vestida, todo mundo faz isso no jornalismo. Eu queria falar de quem está mal vestido, apesar que eu não entendo disso. Mas se eu entendesse de roupa de gente bem vestida, eu queria falar de quem está mal vestido, fotografando e botando o rosto da pessoa que estava mal vestida. Ou seja, eu gosto mesmo de tumultuar, de criar o debate. E eu acho que isso tem que ser feito no jornalismo, independente se incomoda ou não. Verdade tem que ser dita. Tá aí uma nova proposta, viu? No próximo bloco, nós vamos falar do Código de Ética e da nova lei do direito de resposta. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já.